As orquídeas que são plantadas em madeira não é qualquer uma, são orquídeas pequenas, que não tem muita altura de planta e elas têm raízes grossas, como vocês podem ver aqui. São orquídeas que crescem na árvore, no alto da árvore. Eu mostrei no vídeo anterior, naquela parte com música, algumas fotos dessas orquídeas nos galhos, bem expostos lá em cima. Com isso elas pegam sol, pegam vento e secam rápido. Então elas não gostam de muita umidade na raiz. Você até pode ter, por exemplo, essa aqui também, essa aqui é a abraçávola, que dá em pedra. Eu fiz um vídeo sobre ela na Pedra do Leme, está aí na coleção, e tem ela na pedra crescendo, dá umas flores brancas. Você pode, se você tiver um orquidário coberto, que as chuvas não dão a semana inteira, não tem perigo de ficar molhado muito tempo, você pode manter ela assim no vaso. Aqui é uma mistura de carvão, brita e tem um pouco de musgo, mas eu não poria. Ela gosta de muita drenagem rápida. Então, se você tem um orquidário coberto e não quer usar madeira, você pode usar uma mistura de pedra brita, esse casca de pinos pequenininho, tá vendo? Um pouco de carvão. Você mistura os três, que isso aqui molhou, secou. Então não tem perigo dela apodrecer. Já o musgo, evita. O musgo ou você usa puro, que ele é muito arejado, ele não apodrece a raiz, mas aí tem que saber cuidar, né? Porque ele demora a secar, precisa ter o orquidário totalmente coberto, não pode ter uma planta em cima da outra, senão ela pinga de cima na de baixo. Então é melhor evitar o musgo. Então ou você usa esses três, né? Brita, pinos e carvão no vaso para ter uma boa drenagem, ou a madeira como está aqui. Você ter, por exemplo, uma planta em cima da outra, você tem um vaso aqui e o outro pendurado em cima, é ruim, porque daqui vai pingar aqui, vai deixar esse sempre molhado. Então nunca põe uma orquídea em cima da outra, sempre do lado. Agora, se o seu orquidário é aberto, ou está em árvore pendurado, ou é um lugar que tem parede perto que demora para secar, não é uma coisa assim que passa muito vento, muito arejamento, então o melhor mesmo é a madeira, porque a madeira você vai ter certeza que não vai apodrecer. O que você puser na madeira vai bater aqui a água e vai escorrer, né? Então essa aqui é uma casca de peroba, que é um tipo de madeira que acho que é melhor que tem, porque não apodrece nunca, né? Dura aqui 20, 30 anos. E você vai poder pôr a tua orquídea aqui, que ela não vai sair a casca levando a orquídea junto. O que é a peroba? A peroba, quando eles cortam a árvore, tiram aquele quadrado de madeira central, essa é a casca que é jogada fora. Então o pessoal da orquídea pega, às vezes pega no chão, no pasto ainda, quando eles cortam a árvore lá, corta em quadradinho e traz. Tem também uns tipos de madeira que é toda cheia de essas ranhuras, essa madeira encontrada em fundo de rio, em fundo de água, que já saiu o cerne, ficou só a parte dura, a raiz gosta de entrar lá no meio. Então também é um tipo, isso aqui não é peroba, é uma madeira de rio, que eu uso para plantar, tá aqui. Então são os dois tipos de madeira, que é a peroba e outra, que são boas. E tem aqueles galhinhos que eu mostrei que eu não tenho aqui, que é o Sansão do Campo, que você põe a planta em pé. O galinho é mais para plantas pequenas, né? E essa pode ser uma planta que gosta de espalhar mais. Essas orquídeas grandes, esses repolhões, esses híbridos de Cattleya, tá vendo? Eles não servem para madeira, porque eles são grandes demais, tem muita raiz. Para plantar em madeira são aquelas orquídeas que eu te mostrei que são pequenas. É Braçávola, Valqueriana, Cattleya nobilior, são Fronites, as que estão naquele vídeo lá. Se você põe, por exemplo, essa aqui numa madeira, ela logo fica enorme para madeira. Logo ela vai encher isso aqui de raiz e vai começar a pendurar a raiz para tudo que é lado. Mesmo que você emende duas, você ponha duas madeiras uma em cima da outra, vai ficar um trambolho no teu orquidário, fora o peso e tudo. Então é só para orquídeas baixas, não muito mais que isso, entendeu? Ou então aquelas que caem assim, como a Braçávola que pendura.
Então vocês têm que escolher raiz grossa. Então essa aqui é descartada para madeira. O Phalaenopsis também, porque ele tem muita raiz, logo ele vai encher a madeira de raiz e você não vai conseguir dar conta dela depois. Aquele monte de raiz pendurada começa a quebrar, difícil de adubar, de regar, não compensa. Essas orquídeas elas são mais rústicas que as normais, tem folha grossa, bulbo grosso, largo, bem redondinho em algumas, e a raiz, como você vê, é grossa. Então o que acontece? Quando cai a água que você rega ou chove, essa raiz, que é protegida por uma capa, ela tem umas boquinhas, que a gente chama de velame, essa capa. Então ela fica branca, tá vendo? Então essa aqui é uma capa igual plástico. Ela fecha e preserva a água que está dentro da raiz. Então quando você molha, ela abre as boquinhas, o que é branco fica verde, porque as boquinhas estão abertas, o verde é o que está lá dentro, ela chupa a água, vai levando pela raiz até o bulbo. Então ela vai vivendo desse bulbo aqui, com a água que você põe. Então se você rega de menos, o bulbo começa a murchar, porque ela precisa de mais água do que ela consegue guardar aqui dentro. Então se começar, você tem que ficar de olho no bulbo, começou a murchar, a ficar igual uma uva passa, precisa regar mais vezes. Se está redondinho, gordinho, então tá bom que você está regando. Então eu vou molhar essa aqui para vocês terem uma ideia. Vamos pegar aqui o esguicho, deixa eu virar aqui para cá, e vou molhar ela aqui. Tá vendo? Ela tá branquinha. Aí vocês molham, o velame percebe a água, então ele vai abrindo as boquinhas. E o que era branco vai ficando verde. Significa que ela abriu as boquinhas daqui, que estavam fechadas para não perder água, e está chupando a água que eu joguei. Dali a pouco ela vai secar e vai ficar branco de novo para guardar a água aqui dentro, não deixar evaporar. E essa água vai vir para cá. Então o que acontece? Isso com todas as orquídeas é assim. Só que a que está dentro do vaso, ela está com o substrato em volta, molhando, molhando, molhando. Então mesmo que você regue poucas vezes por dia, por semana, você põe o dedo no substrato, vê que ele está molhado, não rega, essa aqui precisa molhar todo dia, porque daqui a pouco ela secou, 15 minutos, já está branco de novo. Já encheu de água e fechou. Então, como eu te falei no vídeo anterior, a planta plantada na madeira, a orquídea plantada na madeira, tem a vantagem de não apodrecer nunca, porque isso aqui não tem como apodrecer, porque não acumula água, que dá bactéria ou fungo. Sem água não tem. E por outro lado, você tem que regar todo dia. Se você não tem essa chance de regar todo dia, aí não compensa. A não ser que você tenha um lugar que chove demais, que é muito molhado. Aí, lógico, quando está chovendo, você não vai regar. E é bom para o ar aberto, quando você não tem cobertura em cima, dá uma chuvarada de uma semana inteira, molhando, 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 você pode estar tranquilo, porque a chuva vai caindo, vai escorrendo, não tem problema. Já um vaso de planta com a chuva caindo, vai ser problema. Então vai depender das suas condições, do lugar onde você cultiva. A posição que você vai plantar a orquídea na madeira são 3, das quais eu uso 2. Uma é em pé, como vocês podem ver aqui, a orquídea está em pé, a madeira fica em pé. Vocês podem fazer um furinho, como esse aqui que eu fiz com a broca, e através do furinho vocês podem passar um arame, tá vendo? Ó, tá aqui, o furinho fica no arame e vocês penduram. Pendura ela em pé. Aqui, essa aqui, por exemplo, já está pronto. Dá para ver melhor, ó aqui. Foi passado um furinho, passou o arame e ela fica pendurada em pé. Então você pega numa orquídea dessa em pé, você pode pôr essa braçávola, porque na verdade as folhas dela são assim na natureza. Então você planta ela em pé, ela vai crescer e vai tombar para o lado tudo que está aqui. Já as outras que são maiorzinhas, essas que são maiorzinhas, é melhor pôr inclinado, como está aqui, tá vendo? Primeiro porque quando ela está em pé, a água desce muito rápido. Então ela não tem tempo de chupar a água.
Você pondo inclinada, ela desce mais devagar, dá tempo da raiz chupar o mais que puder. Também se você põe em pé, como acontece aqui, pode acontecer das folhas começarem a ficar muito encostadas na madeira, a bater assim. Então isso mistura aqui, dá umidade. Então quando a folha é dura assim, as pessoas ou plantam nela inclinada, como está aqui, ou nela deitada, como seria assim, ela deitada. Tem gente que planta com a madeira como uma bandeja deitada. Eu não gosto, porque aqui nessas ranhuras fundas junta água e nesses buracos junta sujeira e a água fica aqui empoçada e não sai, e assim ela escorre. Então o melhor caminho é inclinada mesmo, na minha opinião, a não ser que seja aquela orquídea tipo sofronis que eu mostrei, que dá florzinha vermelha, que é toda grudada, a folha é grudada, aí você pode pôr em pé, que ela faz um carpete aqui, ou esse tipo assim, que na natureza as folhas são assim. Então aí você pode pôr em pé, que não tem problema. E agora eu vou mostrar como é que a gente põe a madeira depois de plantada. Antes de plantar, eu vou mostrar como é que vai ficar no cachepô ou no vaso. A placa, para ela ficar inclinada, é bom usar um cachepô, porque ela fica apoiada com uma inclinação boa, e a raiz, depois que tomar conta da placa começar a sair, vai enroscar aqui, só que vai ser uma extensão da placa. Então eu uso, para mim, um cachepô conjugado com a placa, eu acho que é a melhor solução. Depois você pode escolher um gancho, né? Pode ser esse de 4 pontas, que você põe uma em cada ponta do cachepô, ou esse de 2 pontas, 2 pernas. Você põe uma de cada lado assim, como eu vou pôr agora, tá vendo? Que é super prático. Por ali. Pronto. Tá vendo? E você, então você tem a sua planta pendurada por um gancho no seu orquidário, rega, a água bate, escorre e vai embora. Outra opção é colocar a placa ou a casca da peroba, né, dentro de um vaso, como eu fiz com o cachepô. Aí você põe aqui os ganchos e ela fica pendurada. Eu acho que aqui perde um pouco, fica um pouco abafado, mas também é uma opção boa. A raiz vai entrar lá por dentro, vai subir, e você tem como amarrar para pendurar. Só que isso aqui, para cair, o que eu faço? Eu passo um arame aqui e aperto tanto no cachepô como no vaso. Eu vou mostrar para vocês. Eu uso esse arame aqui, que é feito para orquídea, para tudo para mim, para amarrar, para tutorar, para tudo. Eu comprei ele no Orquidário Paulista em São Paulo, na Lapa. Então eles mandam pelo correio para mim, que é aqui no Rio, ou qualquer lugar. Mas tem outros lugares que vendem, mas o meu eu compro há muito tempo lá. A vantagem dele é que eles são 2 arames paralelos. Deixa eu ver se dá para focar aqui. Tá vendo? São 2 arames paralelos aqui dentro. Então ele é chatinho. Com isso, quando você enrola, ele não corta a orquídea. Ele não entra dentro da carne da orquídea. E ele tem uma espécie de uma almofada e tem essas ranhurazinhas que não deixa escorrer também. Ele firma bem. Então você tem que usar esse, é macio. Para mim, eu acho o melhor que tem para a orquídea este. Eu vou pegar um pedaço e vou cortar para amarrar a madeira no cachepô. Vou pegar então um pedaço longo e vou cortar aqui. Qualquer tesoura de jardim corta, tá vendo? Vou ficar com esse aqui para amarrar, para mostrar para vocês. E esse eu vou guardar. Eu fiz com a broca um furinho aqui, que é para passar o arame, para amarrar no cachepô. Então você enfia o arame no furinho, como passa numa agulha, né? E fica com 2 pontas. 2 pontas do mesmo tamanho. Aí você enfia ela no cachepô, a peroba, e eu vou passar os fios e já volto. Bom, eu já passei o fio naquele buraquinho e dei uma trançada aqui no cachepô. Aí você aperta bem, torce, né? Aperta com força. Se for o caso, usa um alicate, se você achar que tá escapando. Deixa bem duro, bem firme. A sobra você corta com a tesoura. Dobra a pontinha para não ver. E tá aqui. Ele tá firme. Se isso aqui estiver balançando, você pode passar um outro. Ou fazer um furo aqui.
importante é que fique firme. Eu vou passar um outro aqui, sabe? Tô achando que isso aqui tá bambo, ó. Passar um aqui e já volto. Ó, eu passei um arame aqui, trancei por cima. Então agora ele tá firme. Eu vou plantar a planta aqui, mas eu vou tirar ele daqui, plantar, e depois de plantado eu ponho de novo. Mas só fiz para mostrar para vocês como é que vocês prendem a madeira no cachepô bem firme. Assim vocês podem pendurar no seu orquidário sem ter problema.